No mar aberto, tudo ainda parece controlado, mas Koda percebe uma mudança antes de Sarah. Enquanto ela organiza o barco, o Husky fixa o olhar na água e interrompe a calma da travessia. O perigo ainda não apareceu por inteiro, mas o comportamento dele indica que algo já está muito perto. O perigo deixa de ser pressentimento e atinge o barco com força total. Em segundos, a estabilidade some, o convés desliza e Koda é jogado para a borda. Antes de pensar no casco ou nos equipamentos, Sarah reage para impedir que ele seja levado pelo mar. Hi, I'm Sarah, and this is Koda. If you like these stories, like the video, subscribe to the channel, and comment which city you're watching from. A volta do tubarão confirma que o primeiro impacto não foi o fim do ataque. Com o casco já comprometido, cada segundo no barco passa a ser tempo perdido. Quando a água começa a subir pelo convés, Sarah abandona tudo o que ainda poderia salvar e escolhe sair com Koda antes do barco ceder de vez. Fora do barco, a ameaça muda de forma, mas não desaparece. Koda perde o controle na água e Sarah precisa transformar o próprio corpo em apoio para os dois. Enquanto o tubarão circula a distância curta, cada movimento dela passa a ser ao mesmo tempo fuga e proteção. No mar, o desgaste finalmente abre espaço para o pior risco até agora: a separação. Uma única onda rompe o apoio de Sarah e arranca Koda do alcance dela por segundos decisivos. O susto muda tudo, porque naquele instante a travessia deixa de ser fuga e vira recusa absoluta de perder um ao outro. No mar, o desgaste finalmente abre espaço para o pior risco até agora: a separação. Uma única onda rompe o apoio de Sarah e arranca Koda do alcance dela por segundos decisivos. O susto muda tudo, porque naquele instante a travessia deixa de ser fuga e vira recusa absoluta de perder um ao outro. Hi, I'm Sarah, and this is Koda. If you like these stories, like the video, subscribe to the channel, and comment which city you're watching from. A sede empurra os dois mais para dentro da ilha, mas a primeira tentativa ainda falha.
Sem água na areia, Sarah precisa confiar no único sinal concreto que restou, o faro de Koda. Quando ele muda a direção da busca, a sobrevivência deixa de ser força bruta e vira parceria total.现在呢，我你摸了心思啊了。Com água garantida por enquanto, a prioridade muda para a proteção antes do anoitecer. Sarah escolhe um ponto da praia onde a pedra e a vegetação podem reduzir o vento e acelerar a montagem do abrigo. Koda permanece perto em cada etapa, transformando a construção da base em mais um esforço compartilhado dos dois. Com a base mínima montada, Sarah tenta ampliar o reconhecimento do entorno antes que a luz caia mais. Mas o equilíbrio quebra no instante em que Koda reage a um som ou movimento invisível e dispara para dentro da vegetação. A ilha muda de escala nesse segundo. O espaço fica maior, o silêncio pesa mais e a busca deixa de ser abrigo para virar perda. Sem Koda por perto, a ilha muda completamente de escala. A busca agora é guiada menos pela lógica da exploração e mais pelo medo real de chegar tarde demais. No rosto de Sarah, a urgência supera o cansaço. Ela continua avançando mesmo ferida, lendo qualquer sinal que ainda possa levá-la até ele. O som distante finalmente vira direção e a busca ganha um ponto concreto. Koda está preso, mas vivo, e isso muda a urgência de Sarah em força imediata. Quando ela o alcança, a tensão não some de uma vez. Primeiro ela precisa abrir espaço com as próprias mãos, e só então o reencontro pode acontecer. Depois de quase perder Koda pela segunda vez, Sarah volta para a base com uma decisão diferente. Agora, sobreviver não significa apenas montar recursos, mas organizar tudo para que ele permaneça por perto e seguro. Cada ajuste da base passa a ter uma função dupla: proteger a noite e impedir uma nova separação.
Com a base minimamente segura, Sarah precisa garantir energia antes que o desgaste avance mais. A pesca rasa surge como a opção mais viável, simples e próxima, o bastante para manter Koda sempre por perto. Quando o alimento finalmente aparece, o gesto mais importante não é a captura em si, mas a forma como ela escolhe dividir o pouco que conseguiu. Os dias passam e o que antes era rotina começa a custar mais caro ao corpo de Sarah. A base ainda funciona, mas cada movimento perde força e até tarefas simples agora exigem esforço demais. Koda percebe essa mudança antes de qualquer outro sinal e a permanência dele ao lado dela passa a assegurar não só a base, mas também a vontade de continuar. Que é essa labra? Quando a energia de Sarah já não sustenta quase nada, Koda percebe a mudança primeiro. O alerta dele rompe a inércia da base e empurra os dois de volta para a praia no momento certo. O resgate ainda não está garantido, mas a chance só existe porque Koda reage antes e Sarah responde mesmo no limite. A embarcação finalmente responde ao sinal, mas o fim da travessia não apaga o desgaste acumulado. O resgate chega quando Sarah já não consegue sustentar quase nada sozinha, e Koda continua exatamente onde esteve o tempo todo, ao lado dela. O encerramento não é sobre sair da ilha apenas, e sim sobre a prova física de que os dois só chegaram até aqui porque recusaram se perder um do outro.
Just search that the citizen, sim, essa.